Na série Todo Mundo Odeia o Chris, a personagem Rochelle, sempre que ela está em um emprego e alguém a maltrata, ela diz a sua famosa frase: eu não preciso aturar isso, meu marido tem 2 empregos. O que parece algo irresponsável, afinal parece que por tudo ela pede demissão, mas se atentarmos bem, veremos uma mulher que tem a liberdade de trabalhar ou não, já que seu marido mesmo, com toda a dificuldade, consegue sustentar sua família. A definição de homem parece estar ficando cada vez mais difícil de estabelecer. Costumava ser apenas uma questão de um cromossomo Y, mas esses dias se foram. Já não é tão simples, vivemos em um mundo que é profundamente confuso sobre gênero e o que significa ser um homem. Mas mesmo depois de termos a identidade definidas, a masculinidade bíblica, irmãos, que estudaremos hoje, aborda mais do que apenas roupas. Ela demonstra completamente o machismo cultural que o mundo entende hoje. Em vez de ser duro, severo e imprudente, o homem bíblico deve andar em amor. De acordo com a Bíblia e pelo exemplo de Cristo, masculinidade é liderança humilde. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que andou por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Não podemos esquecer que esse trimestre todo está girando em torno desse tema, né? Da cultura do mundo que nós vivemos nesse mundo e dentro que ainda entrou dentro das nossas igrejas também, tá? A lição 6, a demonstração da masculinidade bíblica. Vamos entender o que é ser homem, o que é ser homem másculo. O textuário vai dizer assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lá o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. A verdade prática vai dizer assim: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 7 ao 12. Vamos falar de Boaz no terceiro tópico. Os objetivos da lição é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. O 2 é destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E 3, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E não esqueça, aí embaixo na descrição do vídeo vai estar o link para você conseguir esse slide e usar em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, a masculinidade bíblica. Subtópico 1, a criação divina do ser humano. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, o livro dos primórdios, Deus fala e o mundo vem à existência. Ele fala e a criação irrompe luz, os céus, as trevas, a terra, vegetação, o sol, a lua, animais que voam, que nadam, que caminham em terra. Deus também separa a luz e a escuridão, dia e noite. Mas a criação da humanidade por Deus é diferente. Ele honra a humanidade, criando-nos a sua própria imagem e semelhança, homem e mulher. Essa história é expandida ali no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus forma o homem do pó da terra e sopra suas narinas e o torna alma vivente. Ele então molda a mulher, tirando da costela de Adão, e separa os homens em 2 sexos, masculino feminino. Cada um é distinto, irmãos, e valioso, e ambos refletem a imagem e semelhança de Deus. Nossa palavra sexo vem até de uma palavra latina que significa dividir ou separar, mostrando que a humanidade foi separada em 2 grupos, masculino e feminino.
Não só Moisés escreve sobre isso em Gênesis, mas Jesus e o apóstolo Paulo também apontam para a criação, homem e mulher, como uma verdade fundamental. É dessa criação de homem e mulher que vemos o desígnio de Deus para o casamento e a família. Marido e mulher se unem em casamento, unindo-se em corpo, alma e espírito. E da união deles sai uma nova vida, filhos. É por isso que os cristãos têm tanta consideração por homens e mulheres e crianças toda a vida. Celebramos e honramos a imagem de Deus em cada pessoa. Nosso gênero e sexualidade foram projetados para nos levar à alegria, conexão, vida, crescimento, relacionamentos, família, prazer, filhos e casamento. Deus deve realmente desfrutar dessas coisas para ter planejado, para que participemos delas também. Característica da masculinidade. O homem foi criado à imagem de Deus, à sua semelhança, certo? O homem é assim referido como a coroa da criação. Deus deu ao homem o poder de subjugar e ter domínio sobre todas as coisas criadas. Deus o instruiu a cultivar e guardar o jardim. A palavra no hebraico para manter, guardar, é chamar e tem mais que um significado de guardar e proteger. A ele é igualmente dado o poder de ser fecundo e multiplicar-se. Ser um grande líder, provedor e protetor é a missão de todos os homens. Não importa quantos anos você tenha, sua vocação, solteiro, casado, pastor ou sua carreira. Se você é um homem nesse planeta Terra, Deus o chama para ser um forte líder, provedor e protetor. Quando os homens entendem o que isso significa e o abraçam como a sua missão, seu primeiro ministério, a vida se torna muito mais fácil. Em qualquer situação, eles sabem qual é o seu trabalho. A maioria dos homens tem um forte senso de justiça e a conduta é ética. Tudo construído em um homem para um dos maiores propósitos da vida, que é proteger. Deus deu aos homens poderes físicos e mentais de que eles precisam para proteger seus entes queridos. O instinto de proteção está no centro da masculinidade de um homem e pode ser uma coisa extremamente poderosa e influente. Subtópico 3, a liderança masculina. O corpo é uma expressão de uma pessoa e Deus projetou propositalmente o corpo masculino com certas características diferentes das mulheres. Por exemplo, em geral, os corpos dos homens são mais altos, maiores e mais fortes do que os corpos das mulheres. A maioria dos homens tem uma construção maior do que a maioria das mulheres. Isso pode significar que os homens são feitos para as exigências do trabalho físico, uma vez que eles têm a construção para fazer trabalho pesado e tarefas que exigem resistência física. E pode implicar que os homens são feitos para proteger o que é menor e o mais fraco, ou seja, mulheres e crianças. Curiosamente, ambas as coisas sugerem que os homens estão trabalhando em nome dos outros. Ou ele está fazendo trabalho físico para sustentar os outros, ou está protegendo aqueles que são mais fracos do que ele. De qualquer forma, uma simples consideração do significado do corpo de um homem sugere que ele deve se doar generosamente. Masculinidade não tem nada a ver com machismo. Machismo, irmãos, é um forte ou exagerado senso de masculinidade tradicional que valoriza a coragem física e virilidade, a dominação das mulheres e agressividade. Um machista, ouvindo a história de José, que foge da esposa de Potifar, diria que ele era gay, uma mocinha, um frouxo. Ele não era macho o suficiente, porque macho que é macho não deixaria uma dessas passar. A masculinidade, ela vem ao contrário, a masculinidade vem ao contrário do sistema mundano.
É uma agregação de traços de caráter que tende a impulsionar tipos específicos de ação. É sobre quem você é e como você está sendo no mundo. Não uma definição estreita baseada nos ideais da sociedade. As feministas e o feminismo destruíram os papéis masculinos e femininos. O feminismo radical confunde deliberadamente os papéis do gênero e deixa os jovens hoje apreensivos em exercer sua masculinidade, por medo de serem vistos como prepotentes ou agressivos com as mulheres. As mulheres achavam que a última vitória da igualdade era tornar os homens mais sensíveis. A ironia, irmãos, a ironia amarga é que as mulheres não gostam de homens covardes. Isso contribuiu para toda uma geração de homens metrosexuais, promíscuos, não dispostos a se comprometer, a ter responsabilidade, a ter um relacionamento sério, incapaz de satisfazer a necessidade básica de uma mulher por companhia saudável, desestabilizando a sociedade e tornando mais fácil para as mulheres encontrar parceiros adequados de longo prazo com quem querem ter filhos. Você não precisa ir muito longe. Em nosso meio temos muitas mulheres acima de 25 e 30 anos solteiras dentro da igreja. Por quê? Muitas irão dizer que não precisam de homens para nada, e outras irão dizer que não tem homens de verdade na igreja. O homem moderno está confuso, não sabe como é que é ser um homem. Isso também nos leva a ter uma grave falta de respeito pelos homens em geral. Para muitas mulheres os homens não são vistos como lixo ou inútil. Por que elas veem dessa forma? Porque no fundo eles não estão preenchendo o papel masculino devido às mulheres assumirem isso como uma forma de empoderamento. As mulheres, por outro lado, estão tomando conta de tudo. Prestem atenção. É uma tentativa de se desviar da ordem de Deus para a sexualidade, quebrando qualquer diretriz estabelecida por Deus. Ser um homem nos padrões do mundo não é bravura, como tantas vezes é louvado, é ser tolerante ao pecado. Ser homem masculino, a necessidade de um homem em nosso meio é total. Isso está afetando toda geração. Uma geração de homens que não sabem nem como se vestir. O feminismo trouxe até a moda feminina para os homens. Então você vê homens com calças coladas, homens se vestindo de uma forma que você não sabe mais o que é. Você não consegue definir mais o que é quem. Homem que é homem, na visão do mundo, ele é muito sensível. Ele se fecha no canto e tem a sua depressão ali recolhida. E as mulheres foram dominando. E isso afetou em todas as áreas da sociedade. A sinopse da lição do tópico 1 diz assim: Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Tópico 2, a erosão da masculinidade. Subtópico 1, apologia à homossexualidade. Para muitos, a masculinidade tradicional é negativa e prejudicial para todos, e especialmente para a comunidade LGBTQIA+. Homens e meninos masculinos são humilhados e degradados por essa agenda pró-feminista. Psicologia rotula a masculinidade tradicional como os patriarcas privilegiados, que precisam mudar seus instintos humanos de agressividade, competitividade e domínio. Também está impulsionando a agenda LGBTQIA+, para combater os males da masculinidade. O conceito de masculinidade é hostil a gays, bissexuais e transgêneros, e que o sexo biológico com o qual se nasce não determina automaticamente o gênero. Obviamente, não se baseia em ciência ou pesquisa, mas em doutrinação LGBTQIA+. A ideologia de gênero postula que a biologia não tem nada a ver com o sexo que você é, que a noção mal definida
e auto-percebida de gênero é mais tangível e fundamental do que o sexo biológico, que apesar de haver apenas 2 gametas, óvulos e espermatozoides, apenas 2 vias de desenvolvimento baseadas nesses gametas existem de alguma forma mais do que 2 sexos humanos. Quando convém, os ideológicos, a palavra gênero é usada como sinônimo de sexo. Em outros momentos, gênero é tomado para se referir a papéis de comportamentos estereotipados associados a ser homem e mulher. Sabemos que o gênero foi criado por Deus e que as pessoas foram criadas homem e mulher desde o início. É claro que o pecado afetou tudo, inclusive o gênero. E como resultado, algumas pessoas têm uma verdadeira luta com a identidade de gênero. Precisamos ter compaixão por esses indivíduos, mas isso não significa que devemos aceitar e abraçar comportamentos e escolhas pecaminosas, certo? Isso significa que expomos amorosamente, gentilmente o pecado e compartilhamos a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus Cristo com todas as pessoas, de uma perspectiva cristã, porque sabemos que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente mau. Subtópico 2, responsabilidade negligenciada. Poxa vida, o fardo de responsabilidade que os homens costumavam ter que aumentar e crescer quando se trata de sustentar uma família, ou mesmo apenas ser o único a descobrir soluções, agora é empurrado para a mulher. Elas dizem, nós podemos fazer exatamente o que um homem pode fazer, então por que precisamos mesmo de um homem que esteja em contato com a sua masculinidade? A rejeição social da feminilidade como um dos aspectos mais valiosos de resultar diretamente em uma cultura de homens que não tem absolutamente nenhuma razão para serem homens, serem masculinos. Os homens não querem prover as mulheres, não querem trabalhar para sustentar uma mulher, uma família. Elas mesmo estão se sustentando. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas se alguém não prover para os seus, especialmente para os de sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. São palavras estridentes. Quando o homem não trabalha e sustenta a sua família, ele sente o sentimento de vergonha. Sua autoestima vai lá pro chão. Um homem que não trabalha, que não consegue manter um emprego, que muda de emprego em emprego, ou que se recusa a assumir sua responsabilidade, cria insegurança em sua esposa e filhos. Todo homem precisa prover o sustento de sua família, o que também significa assumir a responsabilidade de prover as necessidades emocionais e espirituais também. Um pai deve educar seus filhos e prepará-los para se tornarem adultos responsáveis que saibam negar as ofertas e às vezes malignas da cultura. Mesmo que a esposa venha trabalhar, a responsabilidade maior sempre será do homem e a autoridade maior sempre será do homem. Deus o chamou para liderar a sua casa e a sua família. Foi uma geração que veio criada com o feminismo, que foi formado gerações após gerações, se moldando um homem fraco, um homem preguiçoso, um homem que não quer responsabilidade nem com a sua própria vida. E isso fez com que mulheres se posicionassem em seus lugares que Deus determinou. Quando nós mudamos aquilo que Deus determinou em sua ordem, nas suas diretrizes, temos uma sociedade falida. Tópico 3, crise de liderança. E, infelizmente, o consumismo e as influências do mercado afetam a igreja.
Basta você olhar em sua volta, em sua igreja, e verá que 70% são mulheres. Apesar de termos a figura de um homem como pastor na liderança das igrejas, sua linguagem fica mais restrita para assuntos femininos do que masculinos. É só você prestar atenção. Onde estão os homens? Se menino veste azul e meninas vestem rosa, já diziam nossos pais, porque a igreja está sempre de rosa, irmãos. Eventos, ministério, tudo na igreja hoje está voltado para as mulheres. E se tornam um lugar dominado por mulheres. A igreja passou a colocar uma ênfase positiva em traços que são mais estereotipados, atribuídos às mulheres, que deixam alguns homens desconfortáveis. Aí você pergunta, meu marido não quer vir para a igreja, vai sentar e vai ouvir só coisas de mulheres. O movimento feminista entrou por porta dentro em nossas igrejas, tirando a virilidade dos homens. Mas Deus os chamou para liderar, servir e liderar. Podem parecer uma contradição, mas são inseparáveis, de acordo com as Escrituras. Embora o apóstolo Paulo nos diga que, em Efésios 5:23, que o marido é a cabeça da mulher, ele rapidamente põe fim a qualquer noções de que essa liderança permite o domínio masculino egoísta. Ele completa a frase com, como Cristo também é o cabeça da igreja. E a passagem continua dizendo que os maridos devem amar suas esposas, assim como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Isso pinta um quadro de liderança, contrário à forma como o mundo vê. Um homem é chamado para ser um líder servo, assumir a responsabilidade por sua esposa e filhos e a colocar a sua necessidade à frente das suas. Ele é chamado a demonstrar amor altruísta e sacrificial, o tipo de amor que vemos em Deus que para com seus filhos. Sabe quando você assiste aquele filme que tem um navio afundando e que grita assim, mulheres e crianças primeiro? É isso aí, é isso aí. A igreja tem mais mulheres. E aí falam, porque as mulheres são mais sensíveis. Não, as pregações são voltadas para as necessidades das mulheres. Sendo que o evangelho, ele não se define em dois sexos. Quando se prega se prega a palavra de Deus e não somente a necessidade das mulheres. Então, um homem que se senta em um culto de uma igreja, culto após culto, ele vai desanimando, porque os assuntos é para falar de algo que agrade, massageie o ego das mulheres. Automaticamente, inconscientemente, pastores pregadores e principalmente mulheres pregadoras fazem isso, exaltando as mulheres e diminuindo os homens. Então, como é que vocês querem que eles estejam dentro da casa do Senhor? Fica difícil se não mudarmos esse comportamento feminista dentro das igrejas. Muitas mulheres são feministas dentro da casa do Senhor. Agem como se fossem verdadeiros generais com seus esposos. E os homens não fazem mais nem forças para agradá-las. A sinopse 2 da lição diz assim, a erosão da masculinidade e representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. Tópico 3. Boaz, um símbolo bíblico de masculinidade. Subtópico 1. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Há muitas maneiras pelas quais esse homem exemplificou a verdadeira masculinidade. É verdade que ele era um homem imperfeito, mas seguia o Deus perfeito. Quando Boaz encontrou sua futura noiva deitada aos seus pés, no escuro da noite, no chão da debulha, ele disse, agora minha filha, não tenha medo, farei por vós tudo o que perdides, pois todos os meus conterrâneos sabem que sois uma mulher digna. Eita! Através de sua lealdade forte, sua coragem destemida, sua dependência de Deus e sua iniciativa submissa, Ruth provou ser uma mulher digna de respeito, de admiração e digna da devoção de um marido. Olha, ao passearmos pelo merecimento de Ruth,
No entanto, encontramos um homem de igual valor. O tipo de homem em que uma mulher, como ela poderia confiar e seguir? Gente, não tem dorama certo para essa história, é muito lindo. Subtópico 2, modelo de responsabilidade. Naquela época, Israel, um parente redentor era um parente que pagava para redimir um membro da família da servidão ou para recomprar terras que haviam sido vendidas ou perdidas por causa da pobreza. Boaz não era o redentor mais próximo, mas era o mais próximo disposto a se casar com a viúva e perpetuar a linhagem de seu marido. E assim Boaz declara para todos, que todos ouvissem ali: Ruth, a moabita, viúva de Malom, tomei para mim, para ser a minha mulher. Ele redimiu de sua dor e pobreza, como um retrato de como Cristo acabaria por redimir pecadores como nós, de um destino muito pior. O digno Boaz levantou-se para cumprir o encargo que Paulo um dia daria a todo marido cristão. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A glória de Boaz é uma luz refletida do Filho, o Cristo, que um dia redimiria a sua noiva. A sinopse do tópico 3 diz assim: Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder. Para concluir, irmãos, o mundo precisa que os homens sejam homens, mostrando-se homens. Não pelos padrões do mundo e que ficam ditando por aí, mas pelos de Deus. A masculinidade bíblica é uma questão do coração e se manifesta e amadurece por um compromisso e obediência à palavra de Deus. Os homens de verdade são homens íntegros, de força interior em Cristo e de coragem, dispostos a fazer o que é certo e a se defender, a defender a verdade em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.